seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Kylie e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Hoje eu venho contar para vocês como é um pouquinho da magia cerimonial nórdica e a magia rúnica. Então, se você gostou do tema, deixa seu like, curta, compartilha, porque é muito importante para o canal vocês darem essa ajudinha pra gente. Então, sem mais enrolações, bora pra vinheta! Então, seres de luz, eu vou falar um pouquinho sobre a magia cerimonial nórdica. Ela tem algumas diferenças básicas entre a magia cerimonial que a gente conhece, mais usada pela Wicca e outras vertentes. A nórdica ela tem um padrão um pouquinho diferenciado, tá? Algumas coisas serão similares, mesmo porque muita coisa foi herdada assim dos nórdicos, mesmo que as pessoas não saibam disso, e outras porque eles se mantiveram afastados e com a raiz muito viva. Então, o que se cultua hoje se cultuava há séculos e séculos atrás. Então, é muito vivo, é muito rico em conteúdo. Então, eu vou trazer muito pouco para vocês mesmo. Recomendo que ampliem seus estudos por fora. Eu usei este livro de referência. Este, que eu já trouxe para vocês no outro vídeo, também adoro. E este aqui, o Edred é uma referência, tá? Na cultura nórdica. Então, baseado nesses 3 livros, eu peguei o meu grimóriozinho, fiz várias anotações já há muito tempo atrás, um resumo de todas essas informações, e eu vou trazer para vocês aqui. Eu gostaria de começar explicando que existem vertentes dentro da cultura nórdica. Mirella Fall traz que para cultuar, para fazer parte desses cultos, desses ritos, basta você ter o despertar da alma, né? Que é quando você sonha muito com runas, você tem uma atração muito grande pelo panteão nórdico, pelo Asatru, e os contos te encantam, então você teve um chamado para a cultura nórdica. Já o Edred Thorson acredita que não, que você deveria cultuar apenas se você tem o sangue nórdico ou se você foi em outras vidas daquele povo. E independente disso, a cultura nórdica está aí, na minha humilde opinião, estuda quem quer. Eu acredito mais na teoria da Mirella Fall sobre o chamado, né? Sobre aquele convite a cultuar, a fazer parte deste grupo. Então, através desse pensamento, nós vamos falar primeiramente sobre como que se cria um espaço sagrado. Antigamente, os espaços sagrados para os nórdicos eram as cachoeiras, as grutas, o que eles chamavam de veia do dragão, que era as divisões entre os estados, entre os continentes. Eles cultuavam muito no subsolo também, mas também em lugares em que a natureza tinha sido intocada pelo homem, que estava muito bem preservada. E a gente sabe que hoje em dia é difícil ter acesso a esses lugares, é difícil achar um lugar que não esteja poluído e não é algo que a gente consiga fazer com frequência, ir a esses lugares, né? A gente geralmente vai num passeio ou outro, mas toda vez que você quer cultuar e ir a um lugar desse é muito difícil. Então, criou-se o Vé. Vé, para quem lembra, é um dos irmãos de Odin, mas aqui o Vé tem um significado diferente, entre aspas, que seria criar um espaço sagrado. Como que se cria um espaço sagrado? É um pouco parecido com a abertura de círculo que a gente já conhece. A diferença são mais os materiais que são usados e a forma como conduz. Mas criar um Vé nada mais é que você limpar fisicamente e astralmente um local e ali montar um altar voltado para o povo nórdico. Vou detalhar altar, vou detalhar os instrumentos mágicos, tudo para vocês aqui, resumidamente, mas eu vou falar para vocês sobre cada um desses itens. Mas um espaço sagrado, um Vé, ele não pode ser aberto e esquecido eternamente, né?
Vé é dedicação, é entrega, é o querer. Então, depois que você abre um espaço mágico, é interessante toda vez que for fazer um culto abrir naquele mesmo local que já carrega aquela egrégora energética criada, para você não desperdiçar o seu gasto energético também, né? Você gastou energia para fazer aquilo, então aproveite. Isso significa que eu não vou precisar nunca mais abrir? Não. Significa que aquele lugar carrega uma egrégora forte, então toda vez que você abrir, você vai reforçar aquela egrégora energética. Vai te ajudar a achar o seu ponto alfa mais rápido, vai te ajudar a se concentrar mais rápido, a adquirir o que você necessita mais rápido, porque a egrégora energética já está formada ali, né? O povo nórdico acredita que quando acontece o Ragnarok, os deuses são presos no gelo, eles ficam congelados, né? É o fim para aqueles deuses. Então, é da cultura ter sempre chama. Então, velas, lamparinas, o caldeirão que eles chamam de cauldron, ligados, acesos, para que sempre haja fogo, o fogo que vai descongelar os deuses, mas também acreditam que todo o conhecimento do mundo, todo o poder energético está preso no gelo também. Então, para a cultura nórdica, eles abrem esse espaço sagrado e o altar fica sempre direcionado ao norte, porque é mais perto do Polo Norte. Para nós que estamos abaixo da linha do Equador, né, no Brasil, o interessante para a gente é se direcionar para o sul, porque o nosso polo mais próximo é o sul, tá? Então, tudo que eu falar aqui, se estiver falando do norte, já entendam que quem está no Brasil é para o sul. Passou da linha do Equador para cima, é para o norte. Combinado? Então, vamos lá. Sobre a abertura do círculo mágico, a diferença é que precisa sim ter a marcação, a demarcação no chão. Ela pode ocorrer com pedras, com gravetos, com folhas, com penas. Pena é muito usado na cultura nórdica. Por runas. E aí você me pergunta, mas são só 24 runas, como que eu vou abrir um círculo mágico com runas? Bom, você vai intercalar com pedras comuns ou com gravetos. Então você coloca uma runinha, enche de graveto, outra runinha, enche de graveto ou de pedra, entendeu? E aí você vai criando um círculo mágico. No centro sempre tem um desenho. Ele pode ser a runa Ágala, pode ser o que se chamam de floco de neve, que é conhecido também como floco Hagal, a Exenters, que seria uma estrela de 5 pontos, que é conhecida como estrela da deusa Holda, e o Mjolnir, que seria o martelo de Thor, tá bom? Então são esses os desenhos que se fazem no meio de um círculo mágico. Tá, mas eu posso fazer ele apenas com visualização? Pode, mas ela é absurdamente específica e um pouquinho complicada. Você tem que imaginar, literalmente, uma parede de espinhos esverdeada, verde, subindo enquanto você mentaliza, e vão ter brechas muito finas de luz, de raios de luz, ou branquinho ou azulado, nos 4 pontos cardeais, onde os guardiões do sul, norte, leste e oeste, que são os anões, que eu já citei no outro vídeo, mas vou citar novamente para vocês. Você acende uma vela em cada uma dessas pontas, aí já é independente se é de visualização, se é físico, tem que acender a vela em cada ponta do altar, porque o altar representa o mundo. Então cada ponta tem uma vela e você vai pedir para que aquele anão, para aquele guardião, que também podem ser chamados de dragões, eles venham até você através daquela chama. Então, pode ser uma tocha, pode ser uma lamparina, pode ser uma vela, mas que tenha um fogo ali nas 4 direções, que vai orientar esses guardiões do sul, norte, leste e oeste a chegar até o círculo mágico e proteger aquela fenda. E assim se faz um círculo mágico nórdico. Lembrando que é necessário seguir ali a linha nórdica, então seguir as 9 virtudes, seguir os presentes dos deuses, que é o amor, a sabedoria,
que é o sentimento, o conhecer o próprio sentimento. Então tenha ciência disso, siga aí honrosamente esses conceitos, porque eles são importantes dentro da cultura nórdica, é um ponto muito forte dentro da cultura nórdica. Para quem não lembra, eu falei no vídeo passado, dá uma passadinha lá para quem não viu, tá bom? Sobre o altar, na magia cerimonial, ele tem que ser exclusivamente de madeira, ou ele pode até ser no chão, mas tem que fazer uma folhagem, como se fosse um ninho, para fazer o ritual, tá? Dentro deste contexto, nós temos os itens mágicos, que seria a vestimenta cerimonial, que normalmente é toda de linho ou de algodão 100%, pode ser em túnica ou pode ser uma bata com uma calça. Você pode substituir essa roupa cerimonial com uma capa com capuz, que pode ser preta ou azul, que seria a cor relacionada a Odin. Você pode também fazer o ritual nu, e aí se usa um cinto que se chama Meidinjord, que é um cinto que ele fica um pouco acima do umbigo, que seria um ponto energético que estaria protegido enquanto você está nu fazendo o seu ritual. Além disso, se usa o bastão, que se chama Chromatic, que é um bastão cheio de runas, que você usa como varinha, mas também como cajado. Aí o cajado, para ser cajado, tem que ser do seu pé até a sua cabeça, e ele tem que ter uma bifurcação na ponta para você colocar um cristal, alguma rocha, alguma energia relacionada ao elemento terra. Além disso, tem a faca ou ancinho, que é para cortar as ervas, tem o cauldron, que é o caldeirão, tem a bacia de resina, de porcelana ou de barro, que é para você fazer a sua oferta, o seu blot, que eu já vou descrever mais à frente. Tem a varinha, que é a gandri, que seria um bastãozinho compridinho, também cheio de runas. E o cálice ou o chifre de boi, né? Que são usados para as bebidas sagradas, que elas são usadas em praticamente todos os rituais, inclusive na abertura do véu. Então, essa bebida é necessário que coloque-se uma sequência de runas entalhadas que vão significar Uldrok e Alu, que significa elixir de inspiração. Isso é um padrão. Pode ser no cálice, pode ser no chifre, tem que ter essas inscrições. E normalmente tudo que eles escrevem em runa eles queimam, porque eles acreditam que o fogo vai derreter a magia que estava ali contida. O fogo desperta. Ele é o fogo, ele tem o poder de destruir e de renascer, né? Isso é muito relacionado às fênix também, né? Então eles acreditam que tem o poder da transformação. Então eu transformo uma escrita comum em algo mágico. É muito comum também eles assinarem o próprio nome em todos os materiais mágicos, inclusive na bolsa de couro que leva esses materiais. E aí eles escrevem em forma de runas, né, através do alfabeto rúnico, normalmente o Futhark antigo, e você transcreve o seu nome em runas e queima. Aí pode ser com aquelas maquininhas, mas pode ser também cavando com a faca ou com o que eles chamam de... peraí que eu vou achar o nome aqui. Esqueci o nome, gente, vocês me perdoem, mas eu vou colocar foto. É um bastãozinho que tem uma pontinha de metal que você crava na madeira ou nos materiais que forem, e depois você coloca um pouquinho de pólvora, que pode ser raspa de... como é que chama? De fósforo. Você raspa a pontinha do fósforo, coloca fogo, vai soprando, vai abafando, para poder ir queimando essas runas, tá? Então são duas formas. Pode ser pintado? Pode, mas aí tem que ser por tinta mágica já consagrada. E sobre isso a gente falou nos vídeos sobre pintura ritualística corporal e sobre maquiagem mágica, tá? Então, se vocês querem saber sobre esses tipos de pintura natural, dá uma passadinha lá, porque vale também para os instrumentos mágicos, tá bom? E aí existe Trot. Trot seria uma busca por unir povos que cultuem o povo nórdico.
que cultuem a cultura nórdica, o panteão nórdico, Asatru, e as magias cerimoniais, né, nórdica e rúnicas. Então, seria juntar, fazer grupos para poder cultuar juntos, mas vocês podem também olhar as datas que são importantes no Asatru para poder sempre fazer um ritual naquela data, porque assim você junta a egrégora energética com alguém que está do outro lado do mundo, espalhados por aí, que estão comemorando naquela mesma data, e assim se forma uma egrégora energética. Trote é muito bacana, eu gosto bastante. Então você pega aí o calendário nórdico e nas datas importantes se faz algum culto nórdico para emanar essa egrégora energética e se juntar aos outros energeticamente. Isso é possível. Mas se você tiver a oportunidade de chamar pessoas próximas a você que cultuam, legal, né? Fazer juntos. Lembrando que aí, se for abrir um círculo mágico com mais de uma pessoa, é necessário que vocês se reúnam e conversem antes, passo a passo, para não haver nenhuma distância energética, tá bom? Lembrando que vem um espaço sagrado onde qualquer energia oscilante daquilo que você deseja naquele momento não entrará. Então todos vocês têm que estar em consenso com o que será feito, as palavras que serão ditas e a concentração no foco voltados para o mesmo objetivo. E aí nós temos Blood, que seria literalmente bênção. E Blood tem o ato de ofertar. Antigamente a oferta é o quê? Dividir com os deuses aquilo que você tem. Então, eu tive que mudar de cenário aqui porque o outro ambiente estava muito barulhento. Mas continuando, Blood é uma oferta, uma bênção, ou seja, tudo aquilo que você adquiriu com a bênção divina, você vai compartilhar com os deuses agora. Vai agradecer aos deuses. Blood é aspergir com sangue. Não precisa ser literalmente sangue. Tem um termo que eles usam que é o Kivaiser, que significa, é isso mesmo, Kivaiser, que significa, que é o sangue sagrado, um sangue representativo. Então, existia o conto do Graal, que dizia que havia um cálice ou um caldeirão, não se sabe ao certo, em que um deus foi assassinado e o sangue desse deus abençoou, tornou sagrado aquele recipiente. Então, tudo que eles queriam que fosse abençoado ficava naquele recipiente. Um gigante roubou e deixou sobre a guarda de sua filha em uma das montanhas. Então, Odin e o irmão cavaram um buraco entre as montanhas. O irmão de Odin o ajudou a passar. Chegando lá, ele encantou, ele seduziu aquela giganta e ela prometeu a ele 3 goles. Ele bebeu aqueles 3 goles daquela bebida e depois ele se transformou numa águia, voltou para Valhalla. Chegando lá, ele cuspiu neste recipiente sagrado a bebida mágica, aquele hidromel sagrado feito com o sangue do deus. E então, as gotinhas que pingaram da águia durante o percurso são as pessoas que têm o dom da fala, né? Os poetas, aquelas pessoas que sabem seduzir, que sabem conquistar com o dom da palavra, que sabem convencer. Por essas pessoas foram abençoadas com as gotas dessa bebida. Então, o Blood, ele deixa de ser apenas o sangue animal, porque antigamente o que você tinha de bens? O que os deuses te abençoaram? Com gado, né? Com os animais ali, com os rebanhos, né? Com as criaturas ali que eles cuidavam para poder se alimentar, para poder fazer troca. Então era o dinheiro deles. Então quanto mais animais tinha em sua fazenda, digamos assim, mais bem requisitada aquela pessoa era. Então eles sacrificavam esses animais para os deuses por ser uma bênção. Mas pra gente pode ser um suco de frutas, mas que você tem que fazer com as frutas que você tem em casa. Porque você está dividindo aquilo com os deuses que você conquistou, que você adquiriu com a bênção dos deuses.
E o hidromel é um desses sangues, desses Keweiser, que valem nesses rituais. E geralmente blood é feito em área externa, por quê? Há um ritual básico, padrão, para praticamente tudo, que é você pegar o cálice ou o chifre é o mais comum, já com os dizeres, e aí você coloca a bebida sagrada aqui dentro, pode ser um suco de frutas, pode ser uma água mineral, pode, mas dê preferência ao suco de fruta ou a um vinho ou a um hidromel. E aí você tem nesse recipiente, você eleva acima da cabeça para as bênçãos dos deuses. Se você tiver um martelo representativo de Thor, o Mjolnir, você passa em cima do cálice para aquela energia ir para o cálice dos deuses. Se você não tem um Mjolnir físico, você vai desenhar com a varinha o Mjolnir em cima da bebida. Você dá 3 golinhos. Se tiver mais pessoas com você, cada um bebe 3 golinhos. No fim, você derrama o resto no recipiente de oferta, que pode ser de barro, de cerâmica, que eu citei anteriormente nos itens sagrados, né, ritualísticos. E então, no final do ritual, quando tudo acabar, você pega esse recipiente e despeja metade para o lado direito, metade para o lado esquerdo no chão. Então se faz em meio externo, no gramado, na terra. Mas se você não tem essa opção, pode ser em vasos de planta. Então, ao lado do altar, tem um vaso de planta do lado direito, um vaso de planta do lado esquerdo para você aspergir. Quando a gente fala aspergir, é porque um dos rituais sagrados também de abençoar, de consagrar algo, pode ser durante um batizado, durante um casamento, num aniversário, pode ser na primeira vez que você for usar o altar, na hora de consagrar o altar. Consagrar os itens mágicos seria pegar uma vareta de um galho verde, misturar na bebida sagrada, ali no cálice ou no chifre, e aspergir este movimento. E aí esguicha gotículas da bebida sagrada onde você quer consagrar. Esse gritinho, gente, é da minha filha que tá brincando no quarto do lado, tá? Então você abençoa ali aquele objeto. Então isso seria Blot, faz parte desse culto nórdico, tá? Outra muito comum é Sambel. Sambel nada mais é que o ato de se reunir através de uma fogueira ou de em volta de uma fogueira ou de um cauldron em chamas ou de tochas, ou seja, na presença de fogo, se reunir com outras pessoas e contar contos nórdicos. Aliás, é muito comum na cultura nórdica recitar um conto antes de fazer algum ritual, porque você já traz a egrégora daquele deus que você vai invocar e daquela energia que aquele conto traz. Porque os contos nórdicos, eles servem para nos inspirar, né? Para nos fazer refletir. Então, é muito comum contar esses contos em volta de uma fogueira, o nome disso é Sambel, e você divide também a bebida sagrada. Não vale ficar alcoolizado, não é um lugar para namorar, não é um lugar social total. É um lugar onde todos vão juntar aquela egrégora energética, vão emanar para o mundo, lembrando que o altar, ele é a representação do mundo. Então, a gente vai ter norte, sul, leste e oeste representando gelo, fogo, ar, e no centro, gelo, fogo, ar e água, sendo que no centro vai ser a terra, porque seria Midgard, tá? Então, no centro é onde você vai colocar ali o seu recipiente de ofertas, de agradecimento. Existe um padrãozinho, sim, de montagem do altar, e eu vou citar para vocês depois, mas agora dando sequência à magia rúnica, seria o ato de usar as runas para trazer as egrégoras energéticas para aquele altar, para aquele ato, tá? Para aquela oferta. Então, Sambel é o ato de se reunir, pode sim se praticar algum ritual, mas a ideia é só contar um conto, todos serem abençoados com a bebida sagrada, aspergir a bebida nas pessoas, e é isso, tá? Sobre os itens no altar, é necessário que as representações sejam de acordo com os elementos. Então, ao leste vai ficar o ar, ao sul o fogo, ao norte o gelo, Midgard, que é a terra no meio, e oeste água. Só que
para nós estar tudo invertido aqui no hemisfério sul. Então seria no sul o gelo, no norte o fogo, porque é onde está a linha do Equador para o norte, então é fogo, para o sul, que é o nosso polo sul, é o gelo. Ao leste estão as águas, o oceano, e ao oeste estão os ventos, está o ar. Então, penas, varinhas, tudo que represente o elemento ar vai estar ao oeste. Ao leste vai estar tudo que representa a água. Midgard no meio seria a oferta, o fogo. A bebida, né, consagrada. O fogo ao norte, que é onde vai estar o caldeirão em chamas, né, a tocha, o que estiver representando. E ao sul vai estar o gelo, que seria uma representação de Hagala no sentido do floco de neve de Hagal, tá? Que eu vou deixar um exemplo aí para vocês de desenho e de amuleto. E também aí o martelo de Thor, que é a representação de uma deidade, mas pode também ser uma lança de Odin ou espada, tá? Então, dentro deste contexto, nós temos um outro tipo de ritual que é muito mal interpretado, que é Seiri. Seiri é, na verdade, um ritual muito feminino. As volvas que praticavam é abençoado pela deusa Freia, e é o ato de usar a vassoura como falo para que ela te transceda energeticamente. Então não deixa de ser um tipo de magia sexual. Então é muito pré-julgado, né? E lembrando que apesar de ser feminino, Odin ousou praticar. Freia ensinou Odin a praticar. E Odin foi muito julgado pelos outros deuses, mas ele disse que a busca pelo conhecimento não deve ser fardada pelo ato da masculinidade. Olha aí que legal. Odin já quebrando os padrões. Então, com essa, eu termino o vídeo. Por favor, deixem suas dúvidas aqui embaixo. Lembrando que sábado, às 9 horas, lá na comunidade, que o link também está aqui embaixo, vai ter uma live para tirar essas dúvidas no chat União dos Bruxos da comunidade no Amino. E fique ligado no Instagram, porque nós batemos 5.000 pessoas na comunidade e nós vamos comemorar com uma forma muito especial. Então fiquem de olho lá no Instagram, que como sempre tem novidades. Muito obrigada a todos. Compartilhem, curtam, comentem e abençoados sejam.